Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilace, tudo bem? Vamos começar aqui esse vídeo, sobre a história gravada nas rochas, as rochas e os minerais. Tá? Essa atividade aqui, nós vamos ter um recesso, então essa atividade ela vai de 19 a 23/7, aí vem o recesso, e depois ela continua do dia 2 de agosto até 6 de agosto, tá? Então, lembrando que vocês leiam essa atividade, eu vou estar aqui lendo com vocês, vocês vão interpretar para ir lá no final aqui, com a leitura sendo feita, vocês vão conseguir interpretar e responder essas questões que eu passei aqui. Tá bom, gente? Quando tem atividade sobre formação de grupos, como a gente não consegue formar grupo, a gente faz sozinho, tá bom? Agora, se você conseguir trocar ideia com algum colega seu via WhatsApp, ou por telefone, melhor. Tá bom? Mas eu sei que não é todo mundo que consegue, então não é uma coisa que eu vou exigir, tá certo? Não precisa fazer exatamente do jeito que está aí. Então tá, vamos lá começar. Bem, vamos lá. A história gravada nas rochas. Você está vendo uma imagem aí, que é uma rocha sedimentar na praia do Morro Branco, em Beberibe, no Ceará, uma foto de 2015. Tá? Isso daí é sedimentar, porque a água foi destruindo, foi ocasionando uma alteração nesse tipo de rocha. Então, vamos ver o que ele está falando aí. Quando vemos uma imensa parede de rocha, como a retratada na fotografia acima, podemos ter a falsa impressão de que ela sempre esteve lá. As rochas, elas têm diferentes origens e, por isso, podem contar diferentes partes da história do nosso planeta. Quais tipos de rocha existem? Como elas são formadas? Como as rochas podem contar a história de seres vivos que existiram no planeta? Esses e outros temas serão estudados agora nesse capítulo aqui. Os minerais e as rochas. Então, como a gente já viu no capítulo anterior, falando sobre a crosta, o manto e o núcleo, então, como no capítulo anterior, a crosta terrestre, ela é a camada rochosa mais externa do planeta Terra. Nela podem ser encontradas rochas com diferentes características, dependendo da sua composição e da sua origem. As rochas são formadas por minerais. As rochas são estruturas constituídas por um ou mais tipos de mineral. Os principais grupos minerais que constituem as rochas são o feldspato, representado ali na imagem A, o quartzo, na imagem B, a mica, na imagem C, e, por último, a calcita, na imagem D. O granito, ele é uma rocha composta, principalmente de grãos dos minerais quartzo, mica e feldspato, fortemente unidos, o que dá a essa rocha grande resistência ao choque. Em outras rochas, como no calcário, formado principalmente por calcita, os grãos de areias podem estar fracamente unidos, resultando em rochas pouco resistentes ao choque. Então você tem aqui do lado esquerdo o granito, onde é possível visualizar os grãos de minerais que a compõem, e do seu lado direito você tem o calcário, cal e cimento, que é muito utilizado na construção civil, originando-se dela. Tá? Calcário, que é cal e cimento. Tipos de rocha de acordo com sua origem. Então, de acordo com a origem da rocha, quer dizer, de acordo de onde a rocha veio, as rochas elas podem ser de três tipos: as chamadas ígneas, também chamadas de magmáticas, nós vamos ver isso, as sedimentares e as metamórficas. Então, primeiro, as rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas são originadas pelo resfriamento do magma. O termo ígneo significa formado pelo fogo. Então, a formação dessas rochas pode ocorrer na superfície da Terra, no caso da solidificação da lava vulcânica, por exemplo,
e também abaixo da superfície, quando em determinada profundidade o magma passa a se solidificar lentamente. Ou seja, o que é isso? As rochas ígneas ou magmáticas são rochas que já foram lava, né? O magma lá do vulcão. Aqui, o que é magma, lava? É rocha derretida. Então, quando ela é igual ao gelo, né? O gelo derrete. Se você deixar água dentro do freezer, vai virar gelo, vai ficar sólido. No caso aqui, é por uma diferença de calor, né? A rocha precisa de muito calor para derreter, de repente, diferente do gelo, que derrete a temperatura ambiente. A rocha ela pode derreter, só que ela esfria, e quando ela esfria, ela volta a virar rocha. Então, esse é o tipo de rocha que nós temos, que é a rocha ígnea ou magmática. Tá? Então, nós temos aí a formação das rochas ígneas. Então, você tem aqui o magma, né? Ele sobe, temos um vulcão, aí ele escorre aqui e forma lava, e aqui o que aconteceu? Solidificou. Então, o basalto, ele é uma rocha ígnea que passou por um processo rápido de resfriamento da lava vulcânica. Tem também a rocha ígnea exposta. Outro tipo de rocha aqui, ó, o sienito, ele é uma rocha ígnea que passou por um processo mais lento de resfriamento, o que possibilita a visualização dos diferentes materiais que o compõem. Tá? Então, essa aqui é uma representação esquemática da formação dessas rochas ígneas. Agora, o processo inverso também pode ocorrer. Quando os diferentes minerais que compõem uma rocha passam do estado sólido para o estado líquido, constituição o magma, composto de rochas fundidas. O que é rochas fundidas? É rocha derretida. E substâncias dissolvidas, como o vapor de água e o gás carbônico. Então, essa é a característica, essas são as características das rochas ígneas ou magmáticas, né? Magmática porque veio do magma, né? Que é a lava, a rocha derretida. Outro tipo de rocha são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são mais comumente encontradas na superfície da crosta terrestre. Isso acontece porque esse tipo de rocha ele se origina da deposição de partículas de rochas mais antigas, conhecidas como sedimentos, e de restos ou vestígios de organismos compactados pela ação da pressão das camadas superficiais. Então, a maioria das rochas sedimentares forma-se ao fim de um longo processo, que envolve 4 fases. Primeiro, o intemperismo. O que é isso? É a desintegração ou a decomposição das rochas, de todos os tipos, em razão de alguma ação de agentes físicos, químicos ou biológicos. Quem são esses agentes físicos, químicos ou biológicos? É o vento, a água, o crescimento das raízes das plantas, entre outros, que causam a fragmentação. Por exemplo, chove numa rocha, esfria, aí bate o sol, aí vem o inverno, aí esfria. Então, a rocha sofrendo essa desintegração por causa desse intemperismo, esquenta, esfria, molha. Então, isso pode causar a fragmentação desse tipo de uma rocha. Outro tipo é a erosão. É o processo pelo qual sedimentos originados das rochas que sofreram o intemperismo, que a gente viu acima aí, eles são removidos e são transportados pelo vento, pelo fluxo de água ou pelo movimento das geleiras, por exemplo. A terceira etapa é a deposição. É o estágio em que as partículas se depositam em camadas, em regiões baixas, como as bacias sedimentares ou o leito dos oceanos. E por último, o 4, a sedimentação. As camadas inferiores vão ficando cada vez mais comprimidas, formando as rochas sedimentares. Como o processo de sedimentação ocorre pela deposição sucessiva de camadas de sedimentos, quer dizer, são várias camadas que vão se formando, né, que podem estar acompanhadas de restos de seres vivos. Esse tipo de rocha, geralmente, pode fornecer informações sobre como eram os ambientes no passado, sendo um importante registro da história geológica e biológica do planeta, como a preservação de fósseis. O que são fósseis? São restos ou vestígios de seres vivos preservados em outros meios, entre outros meios em rochas.
Então, a existência dos dinossauros a gente só soube porque foram encontrados esses fósseis, esses registros desses animais que viveram aqui, esses répteis que viveram milhares de anos no planeta, depositado, ele morreu, e aí foram formando camadas dessas rochas sedimentares sobre eles, até que só sobrou o quê? A parte dura dele, a parte rígida, que são os ossos. Tá? Raramente você consegue partes moles que são preservadas em fósseis. Então, como é que ocorre que a formação das rochas sedimentares? Então, rocha sedimentar, como você pode ver aqui, ó, são camadas bem distintas. Isso aqui é uma imagem tirada de uma rocha, né, do Rio Casca, em Minas Gerais, em 2006. Então, nós temos a erosão das rochas por ação das chuvas e do vento. Então, nós temos aqui, temos o vento, e aí a formação das rochas sedimentares em camadas, como a gente viu aqui. A ação da chuva, os sedimentos são carregados pelos rios até regiões mais baixas, os sedimentos são lançados ao mar, tem uma bacia de deposição desses sedimentos, e aí tem várias camadas aqui que são sedimentos marinhos. Então, a formação rochosa contendo calcário, que é uma rocha sedimentar, que pode apresentar pedaços de conchas e esqueletos de animais marinhos em sua decomposição. Tá? Isso aqui é uma imagem da França de 2013. E o outro tipo de rocha, o terceiro tipo de rocha, são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, o termo metamórfico, ele significa mudança na forma. Eles são o resultado da transformação de outra rocha, que ela pode ser ígnea, sedimentar ou até mesmo metamórfica. Essa transformação ela pode ocorrer quando a rocha original ela é exposta a temperaturas e pressões elevadas no interior da Terra. Então nós temos aqui um exemplo no lado esquerdo aí, essa rocha branca, é a ardósia. Ela é um exemplo de rocha metamórfica que veio originada de argila ou de cinzas vulcânicas que foram metamorfizadas. Quando quebrada, ela pode se separar em lâminas. Temos também aqui do lado direito, né, um pouco mais alaranjado, o mármore, que é um outro exemplo de rocha metamórfica que é originada do calcário. Quando ela é quebrada, ela rompe-se de forma irregular. Tá? Então, esses são os tipos de rochas que nós temos. E vamos falar um pouquinho mais sobre os fósseis. Histórias dos seres vivos gravadas nas rochas. Então, as rochas sedimentares, como a gente viu, elas podem apresentar restos ou vestígios de seres vivos de eras passadas, preservados na forma de fósseis. Partes resistentes, né, como eu disse lá, como dentes, ossos, penas, conchas e carapaças, são as estruturas mais facilmente preservadas. Há partes moles, como músculo, vísceras, né? Víscera, o que é víscera? Estômago, intestino, pulmão e tal. Em geral, rapidamente são decompostas pela ação de organismos decompositores. E também são considerados fósseis as evidências de atividades dos seres vivos impressos nas rochas, como pegadas, ovos e fezes. É isso mesmo, tem ovos que já foram encontrados, petrificados, né, na forma de fóssil, e fezes também, tá, que acabou sendo coberto, né, acabou virando um fóssil. Então, a descoberta de um fóssil ele pode, por exemplo, dar pistas sobre a constituição das paisagens da Terra no passado e como eram os seres vivos que habitavam o nosso planeta antigamente, que já foram extintos. Você tem uma imagem aí de um fóssil, de um primata, classificado como Darwinius maxillae. Ele foi encontrado na Alemanha em 1983. Ele mede cerca de 60 centímetros de comprimento e estima-se que tem aproximadamente 47 milhões de anos. Então, um ser vivo, um primata que existiu há 47 milhões de anos atrás, que a gente está sabendo dele graças aos fósseis. E como é que os fósseis se formam? Apesar de abundantes em certas regiões, os fósseis são raros na natureza, pois, para que se formem, são necessárias condições muito particulares. Para um organismo ser preservado como fóssil, ele deve passar pelo processo de fossilização, que resulta da ação conjunta de processos físicos, químicos e biológicos que atuam no ambiente. Então, olha a ilustração abaixo aqui.
na primeira imagem. Então, nós temos os restos dos animais, o animal morreu de alguma forma e ele fica ali. Então, os restos de organismos, eles podem ser cobertos por sedimentos, geralmente em bacias de sedimentação marinhas. Então, esses sedimentos, já a primeira imagem é uma bacia de sedimentação marinha. Depois nós temos as rochas sedimentares. Então, os sedimentos, que é a imagem do meio, vão se depositando lentamente na bacia de sedimentação, formando rochas sedimentares. Esse processo também atua nos restos orgânicos, que sofrem mineralização e se transformam em fósseis. E, por último, os fósseis são encontrados. A fossilização ela preserva os restos dos animais no interior das rochas. Com o tempo, a erosão ou as escavações, ela expõe esses fósseis. E assim, importantes informações sobre o passado geológico da Terra podem ser descobertos. Certo? E por último, o que é o solo? Então, o solo, o que é o solo? Isso é interessante. O solo ele é formado por grãos minerais provenientes do intemperismo, que nós vimos lá, as alterações, né, aquelas alterações que essa rocha sofre, né, das rochas causadas pela ação do vento, da chuva, das variações de temperatura dos seres vivos, como fungos, bactérias e plantas terrestres, entre outros fatores. O solo também é constituído por matéria orgânica, água e ar. Olha, frequentemente chamamos o solo de terra, e é sobre ele ou dentro dele que muitos seres vivos vivem, encontram ou reproduzem seus alimentos. Produzem seus alimentos. O processo de formação do solo inicia-se com a fragmentação da rocha-mãe em partículas menores. Então, a primeira rocha ela é chamada de rocha-mãe e ela vai se fragmentando. É uma rocha que vai se fragmentando, que vai dar origem ao solo. Então, ela é chamada de rocha-mãe, vamos dizer assim, ela é a principal. Tá? Então, esse intemperismo, essas transformações que essa rocha-mãe vai sofrer, que pode ser químico, né, facilitado pela água da chuva, que carrega substâncias presentes no ar, que promovem a transformação química de alguns tipos de rocha, o físico, como a ação do vento, da água, de mudanças de temperatura, entre outros fatores, ou o biológico, que é pela ação dos seres vivos, como no caso os líquens, né, que é um tipo de ser vivo. É uma interação entre algas e fungos. E com o tempo, a matéria orgânica se deposita sobre esses fragmentos de rocha e começa a ser decomposta, originando o que? O humus. Este é um conjunto com os fragmentos de rocha, forma o solo e torna possível o desenvolvimento de outros seres vivos no local. Então veja no quadro a seguir as principais etapas de formação do solo. Então vamos lá, formação do solo. Primeira imagem aqui, que é da rocha-mãe. Diversos fatores, como o vento, a chuva e variação de temperatura, provocam a fragmentação da rocha-mãe. Então você está vendo ali em cima, é uma rocha, olha como é que está fragmentando a parte de cima. Depois, sobre os fragmentos de rocha, instalam-se seres vivos, como os líquens e musgos, que colaboram para a fragmentação e incorporam a matéria orgânica. Então nós temos ali a colonização por líquens e plantas de pequeno porte em cima, da onde a rocha-mãe foi sofrendo fragmentação. E depois, em terceiro, essa comunidade biológica ela vai crescendo e os restos de organismos vão sendo decompostos por bactérias e fungos. Outros seres vivos também auxiliam nesse processo e forma-se o humus. Esse humus, vamos pensar assim, é como se fosse o adubo. Ele torna o solo fértil e facilita o desenvolvimento de outras plantas. Então você percebe que ali na parte de cima, onde começou com a fragmentação da rocha-mãe, a colonização de líquens e plantas de pequeno porte, começou a criar um solo fértil, onde outras plantas, né, maiores começaram a se desenvolver. E, por último, passados vários anos, as alterações que ocorrem no solo se mantêm, fazendo com que ele se torne mais profundo. Então, nasceu um solo maduro, porém, e pode-se distinguir as várias camadas, ou também chamados de horizontes. Está vendo aqui, ó, mais escuro,
que está mais rico de humus, mais fértil, mais embaixo essa camada, essa outra, e aqui embaixo parte da rocha-mãe ainda, tá? Então é isso, gente. Esse foi a apresentação das rochas e como é que a rocha dá origem ao solo. Então, a areia, quem já teve oportunidade de ir na praia e andou assim na areia, aquilo lá tudo veio de uma rocha, assim como a areia também que fica no fundo dos rios, que é essa que é utilizada em obras, né? Quando você vê areia numa obra, você pode ter quase certeza que essa areia foi tirada de fundo de rios, tá bom? Então agora eu queria ler com vocês aqui as atividades, porque eu quero que vocês percebam como é importante a interpretação não só do texto que vocês leram, mas a interpretação da pergunta para poder saber o que responder, tá? Então vou ler e interpretar as perguntas para vocês poderem depois responder tranquilamente. Lembrando, responde no caderno, tira foto e manda por e-mail para mim ou põe lá no GSA que as atividades estão lá para responder. Tá bom? Então vamos lá. Atividades. 1. Leia as descrições das rochas e classifique-as em sedimentares, ígneas ou metamórficas. Ou seja, você vai ler o que cada uma das rochas são aí, que está falando sobre cada uma dessas rochas, você vai dizer se ela é ígnea, sedimentar ou metamórfica. Então, granito. Forma-se pela solidificação do magma em grandes profundidades. Tranquilo. Basalto. Forma-se pela solidificação da lava. Tranquilo. Forma-se pelo acúmulo de materiais rochosos que se compactam. E o mármore forma-se de outras rochas em condições de temperatura e pressão elevadas. É isso. Quem leu lá comigo, entendeu, ou vai ler de novo, sem problema nenhum, não fica difícil de responder. Tá? 2. A ilha de Trindade faz parte do território brasileiro, embora se localize a aproximadamente 1.100 quilômetros da costa. É uma ilha vulcânica, ou seja, formada pelo resfriamento da lava. Que tipo de rocha predominava na ilha quando ela foi formada? Então, vamos lá, não está difícil. 3. É mais provável que se forme uma rocha metamórfica no interior de um vulcão ou em local sob enorme pressão e calor? Justifique. Se lê o texto, responde tranquilamente. 4. Alguns minerais, como os que contêm ferro, têm grande importância econômica, sendo utilizados em construções, na fabricação de automóveis e na produção de aço. Para que o ferro possa ser utilizado, é necessário extraí-lo e separá-lo dos demais sólidos que formam a rocha em que ele se encontra. Essa ação sobre o ambiente provoca a alteração de ecossistemas, já que ocorre a expulsão de animais de seus habitats e a retirada da vegetação nativa. A extração de alguns minérios requer o uso de produtos químicos, na maioria das vezes tóxicos, a diversas formas de vida, incluindo os seres humanos. Então vamos lá. A. O desenvolvimento de alguns setores, como a construção civil e a informática, aumenta a demanda por minérios, o que tende a causar danos severos ao ambiente. Converse com seus colegas e busque informações para responder a seguinte questão: deve existir algum limite para a extração de minérios? Como evitar que esse recurso se esgote? Como eu disse, né, não dá para reunir com os amigos, tenta você elaborar a tua teoria sobre isso, tá? A B também, grupo de 5 alunos não dá. Formados com o auxílio do professor, então pesquisem se existe algum tipo de exploração de minério no seu município ou no seu estado. Procure informações sobre a mineradora responsável pela área e elabore um pequeno relatório com dados como localização, utilidade do mineral e da rocha explorada, projetos de restauração do meio e medidas corretivas de impacto ambiental formados pela mineradora. Gente, isso assim, essa B não é obrigatória, tá? Se você conseguir pesquisar, tudo bem. Se não conseguir, não tem problema devido ao isolamento que a gente está vivenciando, tá? E por último, agora a questão 5, pede para classificar os tipos de intemperismo apresentados em cada item. Primeiro, A. O veio de um rio que passa sobre uma rocha favorece a formação da cavidade nela. B. Raízes de plantas penetram em pequenas rachaduras da rocha, e à medida que as plantas crescem, as rachaduras aumentam.
C. Um deslizamento de terra expõe parte da rocha e bruscas alterações de temperatura no local provocam rachaduras nela. E por último, D. Micro-organismos se instalam sobre uma rocha. Substâncias produzidas por eles corroem parte dela. Então é só você lá ver o que causa o intemperismo, né? Que a gente viu, tá? Para poder saber qual que é cada um desses. Ok, gente? É isso. Então, no próximo vídeo, eu venho com as respostas da correção para a gente fazer. Tá? Então, bom trabalho e até mais.